Muito bom dia para você. Hoje é dia 19 de março de 2024 e a palavra do Senhor nos traz lá na carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé, que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão ou sua descendência. É em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça, um dom gratuito, e a promessa de Deus continua valendo para toda a descendência de Abraão, tanto para a descendência que se apega à lei, quanto para a que se apoia somente na fé de Abraão, que é o pai de todos nós. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus, porque creu em Deus e que vivifica os mortos e faz existir o que antes não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim, tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. Esta tua atitude de fé lhe foi creditada como justiça. E aqui a gente relembra que Abraão, chamado também pai das multidões, e uma promessa que o Senhor fez a ele, que ele seria pai de uma multidão, porque Abraão, em idade avançada, ele tem então seu filho Isaque, que Deus, pondo Abraão à prova, pede que ele sacrifique seu filho. E Abraão vai obedecendo fielmente a tudo que o Senhor manda, até o ponto de quando ele ia para poder sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor diz: não faça mal ao seu filho. De fato, eu vi que você confia no Senhor, que você é fiel ao Senhor, seu Deus. E a carta aos Romanos vem nos trazer exatamente que a fé, ela nos torna herdeiros. E nós somos herdeiros como um dom gratuito de Deus. Herdeiros não das coisas desse mundo, mas herdeiros da Jerusalém celeste, de voltarmos para casa, da nossa pátria, onde um dia, pelo orgulho, pela soberba, pelo desejo de ser Deus de si, nós saímos por nossa própria culpa, mas que o Senhor nos torna herdeiros novamente, que o Senhor nos chama de volta ao propósito, que o Senhor nos resgata novamente todos os dias. E hoje também, na liturgia, nós temos a solenidade de São José. São José, pai de Jesus em sua humanidade. Como pode José ser pai de Deus se Deus existe antes de tudo? Vamos relembrar da mesma forma que Maria é a mãe de Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse Jesus humano que durante 33 anos esteve com os seus, nós estamos falando também dele, e José foi escolhido. E José não veio por acaso porque ele estava prometido em casamento a Maria, e porque Maria estava prometida em casamento a ele, e por consequência, por ele ter essa promessa de casamento a Maria, ele se torna o pai de Jesus. Não, José também é predileto, é dito desde antes, porque José exatamente é quem faz a ligação e o cumprimento da profecia que diz que o Salvador viria da linhagem de Davi. E José é descendente então de Davi, que faz exatamente, completa toda a profecia sobre o Salvador que a gente vê lá no Antigo Testamento. Então ele foi escolhido desde antes. E José é modelo de homem a ser seguido. A palavra de Deus, quando vai dizer sobre a questão da anunciação, sobre a anunciação, ela traz exatamente descrevendo como adjetivos a São José, como qualidades, que ele era um homem justo, temente a Deus. E então, quando José descobre, percebe que Maria está grávida e não era dele, porque eles não tinham consumado o casamento, então ele pensa em deixar em silêncio, porque ele também não queria prejudicar Maria. Mas então o anjo aparece a ele e José também se mantém fiel. A palavra não fica que ele fica questionando: mas como assim? Tem certeza, anjo? É realmente filho do Altíssimo? Como será tudo isso? Não é porque ela esteve em outra situação, se envolveu com outra pessoa? José, ele vai obediente. Quando o anjo aparece novamente, que ele manda que ele tome a mãe e o menino e fuja, porque Herodes queria matá-lo, então ele fica lá até o tempo que é determinado. E José também passou por várias situações, precisou fazer renúncias, ele teve que sair da sua terra, sair dali de onde estava e ir para outro lugar, para poder fugir de toda aquela situação, para proteger Maria e o menino, nosso Senhor Jesus Cristo. Então também não é um homem qualquer, é um modelo de homem. E quem dera, fazendo agora menção à Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José,
Se nos dias atuais os homens tivessem José por modelo de esposo, Maria, nós mulheres, tomássemos Nossa Senhora por modelo de mulher, por modelo de esposa, por modelo de serva, e os filhos fossem obedientes, assim como Jesus o foi. Porque a palavra diz que quando completou-se os 12 anos, que a gente tem ali a perda e o encontro do menino Jesus, que a gente contempla em um dos mistérios do Rosário, a gente vê exatamente, a palavra diz que a partir dali Jesus voltou com seus pais e ele lhes era obediente. E esse é o exemplo que o Senhor nos traz, de obediência ao Pai, de obediência aos seus pais aqui da terra, Jesus, José e Maria, mas também obediência sempre ao Pai Celestial, a nosso Deus, ao Altíssimo Todo-Poderoso. Lá no Getsêmani, quando estava em uma angústia mortal, ele já diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele concretiza: contanto que seja feita a vossa vontade. Então possamos pedir a São José, em uma realidade onde é preciso que a gente mostre ao mundo, que os homens mostrem ao mundo que para provar que é homem, que aí ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o homem não chora, o homem não tem sensibilidade, que para provar que é homem, ele tem que ter vários relacionamentos ao mesmo tempo. Que a gente tome o exemplo de São José. Eu peço, Senhor, a intercessão de São José por tantos e tantos homens, aqueles que vão seguir a vocação do matrimônio, que eles possam tomar São José, por exemplo, de proteger a mãe e os filhos, de proteger sua companheira, sua esposa e os filhos que Deus lhes conceder, de honrar a família, que eles carreguem sobre os ombros o verdadeiro significado de ser homem, que está muito deturpado na realidade que nós temos hoje, que é associado a outras formas que mantém um vazio que mata ao próprio ser humano e mata aos que estão ao seu redor também, o ser humano homem, no sentido masculino, mas também mata ao redor. Porque quando não se está sobre os cuidados do Senhor e se vive de acordo com a vontade do Senhor, quantas famílias são destruídas? Isso vale para homem e mulher. Estou sendo específica só para poder dizer e fazer menção à solenidade que nós temos hoje, que é São José, que os homens possam se espelhar nele. Homens que cuidam da mulher, da esposa, que cuidam dos filhos, que honram a família, que fazem renúncias em prol da família. É preciso que nós diariamente oremos, vigiemos e lutemos para nos mantermos firmes no caminho do Senhor. E em tudo que o Senhor nos ordenar, que nós lhe sejamos obedientes, assim como São José o foi. E que nós possamos ter esse coração dócil à vontade do Senhor, que entende que antes do meu querer está a vontade de Deus. Que Deus abençoe.